Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa fábula, e uma fábula daquelas bem poderosas, sabe? Ela fala sobre aquela distância, às vezes gigantesca, entre o que a gente diz e o que a gente de fato faz. O nome é O Espelho e o Som de um Bom Dia, e a ideia aqui é justamente essa: forçar um olhar para aquelas verdades que, no fundo, a gente prefere deixar de lado. Vamos juntos nessa história? A história toda já começa com essa pergunta, que é o coração de tudo. A narrativa vai girar em torno desse desconforto. O desconforto da autoconfrontação. Sabe? Aquele momento em que não dá mais para desviar o olhar da gente mesmo. Bom, o cenário é uma instituição de ensino chamada a Casa das Vozes. O nome é bonito, né? Sugere um lugar de diálogo, de troca. Só que a grande ironia aqui é que esse lugar era definido muito mais pelas suas contradições e, principalmente, pelos seus silêncios. E aqui a gente vê o problema escancarado, fica bem claro. De um lado está lá no papel, nos discursos, os valores declarados, respeito, empatia, comunidade, lindo. Só que do outro lado, a vida real, o dia a dia, silêncio, gente se sentindo invisível e, claro, muita vaidade. É um abismo, né? Entre o que se fala e o que se faz. E o pior de tudo, o que mais assusta, é que essa hipocrisia toda era aceita, em silêncio, por todo mundo. E é aqui que a gente conhece um personagem fundamental, o Guardião. A função dele era simples, acolher as pessoas. Mas ele era sempre, consistentemente ignorado. Basicamente, ele se tornou invisível. Ele era o símbolo vivo da hipocrisia daquele lugar, a prova diária da falta de empatia que dominava tudo. Só que as coisas começam a mudar. De repente, surgem duas forças bem diferentes entre si para desafiar essa hipocrisia. Elas funcionavam como espelhos que ninguém mais podia ignorar. O primeiro espelho foi sonoro. Um dia, o Guardião solta um bom dia. Um simples bom dia, mas com uma força, uma intenção que quebrou aquela apatia geral. A fábula chama isso de espelho sônico. Foi como uma onda de som que obrigou todo mundo a encarar o próprio descaso. Um gesto mínimo, mas com um poder de transformação gigantesco. Essa pequena onda de choque nos leva ao nosso segundo personagem principal, o cronista. Ele era um observador muito atento, que pegava as contradições daquele lugar e transformava em fábulas. Mas tem um detalhe crucial aqui. Ele nunca usava nomes, nunca apontava o dedo. O objetivo dele não era acusar, era criar um espelho literário para que as pessoas pudessem se ver. E os temas que ele escrevia, eram cirúrgicos. Ele falava justamente sobre aqueles valores que a Casa das Vozes dizia ter, mas não praticava. Transparência, a importância da empatia e todas aquelas máscaras que as pessoas usam para esconder a própria indiferença. Aí vem o ponto de virada. A reação das pessoas ao se verem refletidas não foi de preciso pensar sobre isso. Não, foi de pura indignação. A pergunta que ecoava era: quem ousa escrever uma coisa dessas? E a defesa do cronista foi simplesmente brilhante. Basicamente ele disse: se a imagem no espelho te incomoda, o problema não é o espelho. Só que essa reação defensiva não ficou só no campo das ideias, não. A coisa escalou. A instituição resolveu formalizar sua oposição ao cronista e o conflito tomou proporções, inesperadas. A resposta oficial foi a criação do Conselho dos Ofendidos. O nome já diz tudo, né? Não era um comitê para buscar verdade, para melhorar o ambiente, nada disso. Era um tribunal montado para proteger quem não gostou nem um pouco do que viu no espelho. E as acusações? As acusações eram vagas de propósito, coisas como causar desconforto, criar turbulência. Mas a melhor de todas, a mais inacreditável foi essa, a de que os personagens eram reconhecíveis. Peraí, para pensar. Isso é, no fundo, uma confissão, não é? É admitir que sim, o espelho estava mostrando a verdade direitinho. A história podia ter acabado aí, né? Mas não. A situação tomou um rumo tão improvável que beirou o absurdo. E isso só serviu para mostrar o tamanho do medo que a verdade causava naquela instituição. E aqui a gente chega no auge do surreal. Autoridades foram chamadas, uniformizadas, não para investigar um crime de verdade, mas para registrar uma queixa formal sobre palavras, sobre sentimentos feridos por causa de uma obra de ficção. Vamos parar um segundo para pensar nisso. Um lugar que deveria ser um templo do saber, do diálogo, virou um palco de um drama onde se tentava calar ideias com a ameaça da força. A ironia aqui é profunda e bem assustadora. E agora, a história nos entrega a sua maior e mais deliciosa ironia. Porque, na tentativa de calar o espelho, a instituição, sem querer, acabou validando a mensagem inteira do cronista. E de um jeito, olha, espetacular.
A sequência dos fatos é incrível. Primeiro, veio a tentativa violenta de quebrar o espelho, de silenciar a verdade a qualquer custo. E então o golpe de mestre da hipocrisia. Eles roubaram a mensagem para si mesmos. Tentaram calar o mensageiro para depois se apropriarem da mensagem que ele trazia. E aqui fica tudo muito claro. Um tempo depois de toda essa confusão, a Casa das Vozes publica um estudo oficial sobre adivinha o quê? Os mesmíssimos pontos que o cronista e o guardião tinham levantado. A cortesia, a empatia, a importância de um bom dia. A mensagem que eles tentaram destruir com tanta força agora era uma lição oficial, embalada e assinada pela própria instituição. Então, o que fica disso tudo? O que o espelho dessa fábula nos ensina, afinal? Qual é a grande lição que a gente pode tirar sobre nós e sobre os lugares onde a gente convive e trabalha? A lição final é que, apesar de toda a confusão, de toda a resistência, a verdade e a decência persistem. O cronista não parou de escrever, e o guardião não parou de cumprimentar. Juntos, o espelho da arte e o espelho da ação, eles continuaram fazendo o seu trabalho essencial de preservar a lucidez no meio do caos. E a fábula nos deixa com essa pergunta no ar. Uma pergunta poderosa para reflexão. Quando uma instituição de ensino, um lugar que deveria ser de diálogo, chama a força para combater palavras, será que ela já não esqueceu completamente a sua missão mais fundamental? Fica aí a reflexão. Este conteúdo é uma obra de natureza ficcional e reflexiva, criada com fins educativos e institucionais. Qualquer semelhança com pessoas ou situações reais é mera coincidência e serve unicamente como convite à reflexão ética e institucional.